Missão Exército de Nossa Senhora, Fátima é aqui. Levanta-te, Exército de Nossa Senhora. Querido povo de Deus, eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da Missão Exército de Nossa Senhora, apaixonado pela Mãe do Céu. E quero acolher você com muito carinho e pedir que deixe o seu like, o seu comentário, que você compartilhe muito com todos os amigos e familiares dos seus grupos de WhatsApp, do Instagram. Envie para que esse vídeo e essa aula introdutória chegue a todos os corações. Vamos falar da Mãe de Lourdes, a padroeira da nossa linda cidade de Calçado, porque a história de Nossa Senhora de Lourdes é a história do povo calçadense. A nossa vocação nasce sob o manto de Maria. Então compartilhe, fique comigo até o final, ajude a missão, procure o QR Code aqui na tela e doe. Ajude a Missão Exército de Nossa Senhora para que esse missionário tenha condição de evangelizar sem pausa. Você ama Nossa Senhora? Você conhece a história de Nossa Senhora de Lourdes? Quando ela apareceu? A quem ela apareceu? Aonde ela apareceu? Vamos responder essas perguntas? Então vem comigo, pegue a sua Bíblia e eu tenho certeza que você vai se apaixonar mais e mais pela Mãe do Céu. Queridos, em Lucas capítulo 1, versículo 48 e 49 diz o seguinte: porque olhou para a humilhação de sua serva, doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes coisas em meu favor, seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem de geração em geração. Também nós queremos cantar as glórias de Maria. Somos católicos, fiéis e apaixonados por Jesus, o único que deve ser adorado e amado. E veneramos Nossa Senhora sem nenhum medo. Sem jamais retroceder, devemos levar a devoção a Nossa Senhora. Então vamos conhecer. Veja, você sabe que esse horário é o horário do Missão Cast. Terça-feira é o dia do nosso podcast, o podcast da Missão Exército de Nossa Senhora. Mas como estamos em plena festa de Nossa Senhora de Lourdes, o missionário está ajudando na missão, está ajudando na festa. Então gravei essa aula toda especial para você. Então fique comigo. Queridos, tudo se deu em 11 de fevereiro de 1858. Em uma quinta-feira, preste muita atenção, em uma quinta-feira, 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora aparece para Bernadette Soubirous, uma jovem, pobre, analfabeta de Lourdes. Sua família, numerosa, seu pai, Francisco e Luísa. Ela era a primeira de 9 filhos, a primogênita. Nasceu no interior de Lourdes, na zona rural. O pai era moleiro, trabalhava no campo, trabalhava no moinho. Depois, por má administração, perdeu tudo e teve que se mudar com a família para a cidade. O que sobrou? Uma antiga prisão. Morava em uma cela insalubre, infecta, que era muito prejudicial para a saúde das crianças, inclusive de Bernadette, que tinha uma saúde muito frágil. Bernadette contraiu cólera, contraiu asma e sofreu bastante. O tratamento não era o melhor, um tempo muito difícil, uma família pobre, sem muitos recursos, sem acesso à saúde. Bernadette sofreu bastante, a família muito pobre, passando necessidade. O pai arrumou um emprego na cidade para queimar o lixo hospitalar. Ganhava alguns tostões para alimentar a família. Com o que ganhava, a mãe comprava uma lenha, comprava uns mantimentos para fazer uma sopinha para a família. Em um belo dia, numa quinta-feira, fria, Bernadette bem agasalhada, não podia tirar suas meias, as poucas que tinha, pediu para recolher lenha. E a mãe não queria deixar porque ela tinha uma saúde muito frágil, mas permitiu. E Bernadette, com 2 amigas, foram recolher lenhas. Essa lenha tinha o objetivo de vender para conseguir algum dinheiro e aquecer a casa, aquecer a família. Frio, minha gente. Lourdes está próximo ao sopé do Pirineu. Muito frio. E Bernadette foi. Quando chegou em Massabielle,
que significa pedra velha, tinha um riacho. Ela não poderia tirar a meia, porque ia se expor ao frio. A mãe disse, não se exponha à água fria, senão poderia piorar a sua saúde, tadinha. E as amigas logo atravessaram o riacho. Ela ficou à margem, tentando atravessar, gritou para as amigas, coloquem pedras para que eu possa passar. E as amigas disseram, de jeito nenhum, se vire, dê o seu jeito. Quando ela começou a tirar a primeira meia para atravessar, né, não podia molhar a meia, imagine, uma criança com asma e uma roupa encharcada, não pode, queridos. Ela viu um vento forte, sentiu um vento, né? O vento passava por ela, uma ventania, só que ela olhou para as árvores e as árvores não se mexiam. Quando olhou para a gruta de Massabielle, viu uma senhora, uma dama bela. Teve um medo tão grande que mal conseguia pegar o terço para rezar. Não conseguia, a mão trêmula, a mão sem força, o braço sem forças. Nossa Senhora, que ela não sabia quem era, Bernadette, era uma senhora, uma dama muito bonita. Ela não sabia que era Nossa Senhora. Primeira aparição. A senhora fez o sinal da cruz e tomou o seu terço, o seu rosário. Aí Santa Bernadette recobrou as forças, conseguiu pegar o seu terço, fez o sinal da cruz, e quando ia começar o segundo mistério, a dama sumiu. Essa aparição causou muito medo, muito espanto, mas ela não sabia quem era, e quem era essa dama belíssima que estava aparecendo em uma gruta, um lugar onde era depósito de lixo, pelo amor de Deus. Até se criava porcos por ali. Quem é essa senhora? Quem é essa dama? Ao voltar para casa, perguntou às amigas, vocês viram alguma coisa? As amigas, negativo, não viram nada. E você viu alguma coisa? Ela não quis dizer. Com a insistência das amigas, ela acabou confessando que viu uma dama, muito bela. Mas disse, amiguinhas, por favor, não digam a ninguém. Mas as meninas, né? Menino, meu filho, não é muito bom em guardar segredo, não. E as crianças, não é uma característica das crianças a mentira. Muito bem. As crianças, ao chegar em casa, contaram que Bernadette tinha visto uma senhora. Já deram com a língua nos dentes, queridos. E a família quis saber quem era essa senhora. No domingo, isso era uma quinta-feira, ó. Eu partilharei aqui um pouquinho da história, rapidamente, de Nossa Senhora de Lourdes. E vou falar um pouquinho da nossa história, a história de Calçado. A história da devoção. Então veja, preste muita atenção. Quinta-feira, já vou adiantar um dado para você. Quinta-feira, 11 de fevereiro, em uma quinta-feira de 1932, foi erigida, foi edificada a matriz de Nossa Senhora de Lourdes em Calçado, numa quinta-feira. Quando foi que Nossa Senhora apareceu? Pela primeira vez? Em uma quinta-feira, 11 de fevereiro. Em 11 de fevereiro, numa quinta-feira de 1932, é criada a paróquia matriz de Nossa Senhora de Lourdes, que antes era uma capelinha. Queridos, mas voltemos. Nossa Senhora apareceu para Bernadette pela primeira vez no dia 11 de fevereiro de 1858, na segunda metade do século XIX. No domingo, no dia 19 de fevereiro, Santa Bernadette se sentiu motivada a voltar a Massabielle, a gruta. Depois da missa, ela seguiu com umas amiguinhas, novamente. E ela viu Nossa Senhora. Novamente a dama apareceu para ela. E ela teve o cuidado de levar água benta para expulsar, se não fosse Nossa Senhora, né? Se fosse uma ilusão do demônio, com água benta, um sacramental, então o demônio ia bater em retirada. Ela jogou água benta em Nossa Senhora sorriu e nada aconteceu. O êxtase continuou a aparição. Queridos, ela não falava com Nossa Senhora até a segunda aparição. Na terceira aparição, Nossa Senhora disse penitência e oração, penitência e oração. E foram 18 aparições. Escreva aqui embaixo, 18 aparições. Para decorar, para aprendermos juntos essa aula, juntos vamos aprender, juntos vamos crescer, juntos vamos amar cada vez mais a nossa igreja. Porque, como dizia Santo Agostinho, ninguém pode amar o que não conhece.
E Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Precisamos conhecer. Concorda comigo? Deixa o seu like. Concorda comigo? Comente. Concordo, Janailton, por favor. Ajude esse vídeo a alcançar muitos corações. Foram 18 aparições. Ela sofreu muita perseguição. Muitos questionaram. Gente, se fosse partilhar aqui tantos detalhes. Foi desacreditada, inventaram mentiras. Apareceu até umas videntes mentirosas. 5 videntes dizendo que apareceu uma senhora sem cabeça. Tudo para desacreditar Bernadette. Mas nada deu certo. Médicos entraram na história para desacreditar Santa Bernadette, mas nada deu certo. A menina dizia a verdade. Nossa Senhora, em uma das aparições, a Dama Bela, pediu que lá fosse construída uma capela. E Bernadette foi ao pároco. Ela disse: vá ao padre e diga que deseja uma capela. Lembra o Exército Nossa Senhora? Olha o Exército Nossa Senhora. Nossa Senhora, lá em 2019, disse: eu quero um santuário. E nós construímos o santuário. A mãe continua falando. A mãe continua aparecendo. A mãe continua motivando. Só um paralelo e um detalhe da nossa missão, viu? Nada disso aqui é à toa, meu amigo Jorginho. Nada, meu querido. Eu não estou sozinho aqui, viu? Eu estou com o Jorginho maravilhoso. Abraços, fotografias, queridos. Você tem que conhecer essa empresa maravilhosa do meu amigo Jorginho e Josimério Davi. Maravilhoso Davi, um menino prodígio, viu? Abraços, fotografias. Então, queridos, Santa Bernadette viu Nossa Senhora, mas não sabia que era ela. Era uma pobre analfabeta, não sabia ler. Até os 14 anos ficou analfabeta. Foi até enviada para uma senhorinha para ser catequizada e a senhora disse: vá-se embora, meu filho, você é burra perdida. Tem jeito não, você não. Até foi demorado, né? Ela, infelizmente, demorou a primeira comunhão pelas suas fragilidades intelectuais. O padre disse: pergunte a ela quem é que eu faço a capela. Quando ela perguntou, Nossa Senhora sorriu e nada disse, sumiu. Ela foi ao padre e disse: ela não disse quem era. O padre disse: ela está tirando onda com a sua cara. Quem é? Esse é o demônio. Não volta lá não, menina. Não volte lá. Mas Bernadette voltou. Proibida, fizeram cerca para proibir a sua ida, mas ela continuou indo. Continuou indo. Continuou indo. Na 17ª aparição, Bernadette insiste quem era essa senhora, essa dama, e a dama diz: eu sou a Imaculada Conceição. Gente, preste atenção. Eu quero me fazer entender, que Nossa Senhora me ajude a me fazer entender, que você compreenda o que eu estou partilhando. Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. O que isso significa? Bernadette não entendeu nada. Quem é a Imaculada Conceição? Ela não sabia, porque era analfabeta, coitada, a catequese limitada. Mas detalhe, 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A igreja sabia, o pároco sabia desse dogma, mas Santa Bernadette não sabia, Bernadette, tadinha. Não conhecia. E ela não disse: eu sou Nossa Senhora, a Rainha do Céu, a Mãe de Jesus. Não. Olha o que ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Diga ao padre. Gente, em 1854, 4 anos antes, com a bula Inefabilis Deus, o Papa proclama o dogma. Em 1830, alguns anos antes, Nossa Senhora aparece para Catarina Laborré e na medalha milagrosa mandou colocar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olha Nossa Senhora auxiliando a igreja. Maria é mãe da igreja. Maria é mãe da igreja. Ser católico é lindo demais. Escreva: eu amo a minha igreja. Eu amo Nossa Senhora. Escreva, escreva, meu amado. E compartilhe. Como é bom ser católico. Nós temos uma mãe. A mãe da igreja é a Virgem Maria. Antes de crer nos evangelhos, saiba que antes de lermos, os evangelhos estiveram no ventre de Maria, na pessoa do Verbo encarnado. Porque a palavra é uma pessoa, é Deus. E Deus escolheu Maria e a preservou de todo o pecado pelos méritos do seu Filho. Pelos méritos do seu Filho. Então, queridos, em 1830 ela diz que é a concebida sem pecado. O Papa proclama em 1854 o dogma da Imaculada.
E em 1858 ela diz a Santa Bernadette, a Bernadette, né? Subiru. Eu sou a Imaculada Conceição. E ela foi no caminho, repetindo. Eu sou a Imaculada, para não esquecer, tadinha. De tão frágil que era. Quando chegou no padre, o padre dizia aí. Ela disse quem era. Padre, ela disse que era a Imaculada Conceição. O padre começou a chorar, meu filho. Torrencialmente começou a chorar. Porque ele sabia que o Papa tinha proclamado o dogma. Bernadette não entendeu nada, coitada, porque não sabia. Mas o padre sabia. E a Imaculada Conceição quem é? É Nossa Senhora. É a mãe de Jesus Cristo. É aquela que está... Você sabe que são 4 dogmas. Maternidade Divina, 435, Concílio de Éfeso. Concílio de Toulouse, no século VII. Maternidade Divina, no século V. Maternidade Divina, Theotokos. Isso aí, padre, vai contar na edição, tá? São 4 dogmas de Nossa Senhora. Você deve conhecer, queridos. Maternidade Divina, a Mãe de Deus, a Theotokos, em 435, foi proclamado no Concílio de Éfeso. No século VII foi proclamado a Virgindade Perpétua, outro dogma. Em 1854, no dia 8 de dezembro de 1854, a Imaculada Conceição, o terceiro dogma. E o quarto dogma, em 1850, pelo Papa Pio XII, Assunta ao céu. Maria está no céu de corpo e alma, gloriosa, ao lado direito do seu filho. Eu não tenho dúvida. Nossa Senhora deve estar ao lado direito e José ao lado esquerdo. Com certeza. Com certeza. Então, o padre se convenceu, acabaram as dúvidas. De fato é Nossa Senhora. E as pessoas acreditaram em Bernadette. O povo já corria. O primeiro miraculado pela água que jorrava, porque Nossa Senhora mandou cavar uma fonte, né? Muita história. Nossa Senhora mandou cavar, ela cavou, beijava o chão como forma de penitência. Nossa Senhora mandou comer grama, nunca entendeu porquê, mas era forma de penitência. E a água jorrava, e jorrava uma água limpa. Tentaram desacreditar até a água. Não, é porque tem umas substâncias químicas que curam as pessoas. Nada disso, a água nem era tão mineral assim. Tudo caiu por terra. Tentaram desacreditar a menina de todo jeito, mas tudo caiu por terra porque é desejo de Deus. A família de Bernadette melhorou um pouquinho de vida, graças a Deus, depois das aparições. Recebia muitas doações, conseguiu mudar de casa, sair da cela do presídio, né, que não era adequada para as crianças e para a moradia. E Bernadette ingressou num convento das Filhas da Caridade, num hospital, trabalhava na enfermaria. Os padres aconselharam esse ingresso no convento. E depois Bernadette sentia que não tinha aptidão para a vida religiosa, não se sentia digna, limitada intelectualmente, mas ingressou. Para fugir do assédio de tantos que recorriam a ela, querendo ouvir dela os relatos das aparições de Nossa Senhora. A igreja quis preservar Bernadette. Ela tomou um trem e foi morar em Neves, em São Girá, em Neves, próximo a Lourdes, mas nunca mais voltou a Massabielle. Era desejo dela voltar a Massabielle, mas não foi possível. Em São Girá, Bernadette falece em 1879, com apenas 35 anos. Uma saúde muito frágil. Morreu em fama de santidade. Até hoje, os peregrinos vão a São Girá, que fica a 260 quilômetros de Paris, na França, e lá está o corpo incorrupto de Santa Bernadette. Queridos, o corpo dela não foi consumido, o corpo dela não se desfez, é um corpo santo, um corpo incorrupto, para ainda mais comprovar a santidade de Bernadette. Olha que belo. A ciência não sabe explicar. Foi feita uma pequena máscara de cera para o seu rosto, para não mofar o seu rosto, mas o corpo dela está incorrupto, meu amado. Que ela rogue por nós, que ela interceda por nós, a vidente de Lourdes, queridos. Santa Bernadette, perceba bem, ela foi beatificada pelo Papa Pio XI em 1925. Ela foi beatificada. Olha outro detalhe.
Em 1922, o povoado de Calçado foi elevado à Vila Calçado. A vila, em 1922. Em 1925, já no século XX, né, claro, Santa Bernadette foi beatificada, foi declarada beata da Santa Igreja Católica. Em 1933, ela foi canonizada pelo mesmo Papa Pio XI. Foi canonizada, declarada santa. O primeiro miraculado da água de Lourdes estava na Praça de São Pedro, na canonização de Santa Bernadette. Olha que lindo, meus amados. Você imagine, o primeiro miraculado pela água de Lourdes estava na Praça de São Pedro, testemunhando a elevação aos altares da Santa Igreja de Santa Bernadette. E detalhe, a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Calçado, foi criada, foi erigida em 1932, numa quinta-feira, como eu já partilhei. Numa quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 1932, foi criada a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Calçado. Olha a nossa história, queridos. Se confunde diretamente com a história de Nossa Senhora de Lourdes e não dá para separar a história do povo calçadense da história de Nossa Senhora de Lourdes. Nós nascemos católicos. Não dá para trair isso. E nós precisamos conhecer a nossa história. A povoação começou aqui por volta de 1825. Voltemos. 1825. Lá na primeira metade do século XIX, começou a povoação em Calçado. Em 1800, os donos da fazenda, tá? Já eram católicos. Queridos, em 1825, já eram católicos. Não vou dizer que já eram devotos de Nossa Senhora de Lourdes, porque Nossa Senhora de Lourdes só vai aparecer em 1858, tá? A povoação começou em 1825, ela aparece em 1858, mas em 1885 já se chegou à devoção no povoado Calçado. O senhor Bernardino Alves doou o terreno em numa parte elevada e a imagem de Nossa Senhora de Lourdes para a capela. Queridos, não se sabe os detalhes dessa devoção, mas percebam bem como rapidamente, em 58 se deu as aparições, em 1885, já chega a Calçado, 27 anos depois, 27 anos por aí, já chegou a Calçado a devoção a Nossa Senhora de Lourdes. E Calçado é uma gruta. Calçado é uma gruta preparada para a Mãe de Lourdes. Calçado vai crescendo o povoamento, se torna referência em fé. A diocese, que ainda não é diocese, mas admira muito o povoado de Calçado, porque aqui está muitos batismos, muitos casamentos, a fé vai crescendo desse povo. Calçado é um povo de fé, um povo bom, um povo devoto e adorador, queridos. Nunca podemos perder essa vocação e não podemos esquecer a nossa identidade. Somos devotos de Nossa Senhora de Lourdes. Eu acho que em cada casa, e eu tenho certeza dos calçadenses, deveria ter uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso que o convite da 92ª festa de Nossa Senhora de Lourdes desse ano está tão belo. Você pode colocar a foto em uma moldura e coloque mesmo na sua sala, bem assim, logo para o povo ver que você é devoto mesmo de Nossa Senhora de Lourdes. Não se envergonhe da Mãe de Deus. Então o senhor Bernardino Alves doou o terreno e a capela foi construída. Doou também a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, porque a devoção já existia. E o padre Moura doou os sinos para a capela, queridos. E o povo começou a alimentar o desejo de ver uma matriz e ter uma matriz. Quando se tornou vila, em 1922, o povo alimentava esse desejo enorme. 10 anos depois, aqui quem dava assistência era o padre de São Bento, né? Outros padres vinham dar assistência, celebrar uma vez por mês missas, casamentos, batizados. Em 1922 é criada a Vila de Calçado, de Canhotinho, tá? Do município de Canhotinho, a Vila Calçado.
Em 25, lembre-se que Bernadette foi beatificada. E em 1932, 10 anos depois, numa quinta-feira, 11 de fevereiro, foi criada a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Dona Maria Estela, uma filha predileta de Calçado, dá testemunho desse dia grandiosíssimo, desse dia maravilhoso, desse dia gigantesco para a história de Calçado. Por isso que são 92 anos de história, 92 anos de louvor à Mãe de Deus. E nós não vamos parar, porque essa geração glorificará a Mãe do Senhor. Sem medo, sem vergonha, sem timidez. O senhor bispo diocesano veio erigir a paróquia, junto do seu chanceler, os vigários, os padres, a Filarmônica Santa Cecília de São Bento, a Escola Cantorum de São Bento também, quase centenária, foi quem cantou essa missa, foi quem cantou essa linda celebração. As pessoas em mais de 300 metros saudavam o bispo, saudavam e alegres porque ganhavam uma paróquia. Ai, que linda a história de Calçado. É a Mãe do Céu que escolheu Calçado. Não fomos nós que a escolhemos, foi ela que nos escolheu, foi ela que nos elegeu como seus filhos. Gente, Padre Cisenando foi o primeiro padre que cuidou interinamente da paróquia. Em 1933, o padre Emílio Lins foi eleito o primeiro pároco da nossa linda paróquia. Só que quando ele chegou, já viu que a capela não comportava o povo, era muita gente. Como hoje, mesmo essa igreja linda que está passando por uma restauração, feita pelo padre Lourenço, começada também pelo padre Alaécio, que hoje esteve, ou estará, ou está nesse momento agora, enquanto é transmitida, nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, padre Alaécio, o antecessor do padre Lourenço, está celebrando. E ele restaurou a igreja internamente, padre Lourenço está com todo o seu povo, restaurando-a externamente. Então o padre Emílio Lins logo percebeu que a igreja não comportava, queridos. E, junto do povo, começou uma campanha para ampliar a matriz de Nossa Senhora de Lourdes. E foi feita essa magnífica obra. E a igreja é uma obra de arte. Não há comparação no Agreste Meridional. A nossa igreja, sem ufanismo, sem vaidade, é a mais bela. Não é uma das mais belas. Ela é a mais bela. E você há de concordar comigo. A arquitetura gótica, com traços clássicos, belíssima, belíssima. E a inspiração, o projeto foi montado pelo padre Emílio Lins, tá? Padre Emílio Lins. Então, que lindo, meus amados. Depois ele ficou 7 anos na paróquia, chegou um novo padre que deu continuidade à construção, e em 42, chegou um padre muito importante para a história da nossa paróquia, o padre Otoniel Passos. Esse é de grande importância para a história de Calçado. Em 1942, gente, decora essas datas, porque filhos de Calçado, nós precisamos conhecer a nossa história, porque qualquer um que disser que a história de Calçado não está atrelada à história de Nossa Senhora de Lourdes, mente, não tem conhecimento da nossa história. Nós somos originalmente, está ali as testemunhas oculares, somos filhos e devotos de Nossa Senhora de Lourdes. Não podemos negar essa identidade. Em cada identidade dos filhos de Calçado está lá a mãe, eu mesmo sou afilhado de Nossa Senhora, está no meu registro de batismo. Oh, meu Deus, eu vou colocar o meu registro numa moldura e vou colocar na sala, Jorginho. Assim, bem lindo, Jorginho. Abraços, fotografia. Vai fazer isso para mim, viu? Vamos colocar numa moldura, abraço, fotografia. Eu vou colocar na minha sala a minha certidão de batismo. Quem é minha madrinha? Nossa Senhora de Lourdes. Porque você sabe, precisou é abraços, fotografias, viu?
É Abraço Fotografias. Gente, deixa a doaçãozinha aqui. Cadê o QR Code? Coloca aí uma doaçãozinha. Ajuda a missão, meu filho. Deixa um like, um comentário. Você está gostando? Comente se está gostando. Comente se gostou. Queridos, Padre Otoniel chega e não tem a torre ainda. Não existe a torre. E ele dá início à construção da torre. Padre Otoniel Passos. E são comprados 2 sinos. Sabe como é o nome dos sinos? Cosme e Damião. Os sinos repicam pela primeira vez e a torre é construída. Padre Otoniel Passos, belíssimo, viu? Ele constrói a primeira escola paroquial para os pobres, para as crianças pobres. Então, Padre Otoniel Passos constrói a primeira escola paroquial para as crianças pobres. Olha o cuidado com as crianças pobres. Belíssimo, querido. Belíssimos, meus amados. Depois, Padre Otoniel cumpriu sua missão, foi transferido e em 54 nos chega Padre Pedro Rhodes. Padre Pedro Rhodes dá continuidade aos trabalhos paroquiais e pastorais da nossa paróquia. Amplia o colégio, que constrói o colégio um pouco maior para atender. Padre Pedro Rhodes, muito preocupado com a realidade social, uma sensibilidade enorme, Padre Pedro. Por isso que ele está sepultado no nosso cemitério. Nós temos que valorizar a sua memória. Nós temos que criar um dia do Padre Pedro Rhodes. Pelo amor de Deus, calçadenses. Valorizem a sua história. Os nossos gestores precisam valorizar muito mais a nossa história e conhecê-la. E com muito carinho, cuidar da história de Calçado. Valorizar o senhor Bernardino Alves. Tantos homens valorosos para a história calçadense, querido. Para a história calçadense. Então veja, o Padre Pedro Rhodes construiu um açude por trás da matriz para abastecer Calçado. Para abastecer Calçado. Quando o Padre Pedro Rhodes sai, é transferido para Jurema, Canhotinho, Jurema. Padre Bartolomeu é o primeiro que adquire um gerador. O sucessor dele adquire um gerador e traz luz e som para a igreja. Padre Bartolomeu logo saiu por questão de saúde. Foi ele que trouxe um gerador. Ou melhor, foi antes do Padre Pedro Rhodes, tá? Foi antes do Padre Pedro Rhodes. Depois do Padre Otoniel, o Padre Bartolomeu adquire um gerador. Aí vem em 54, Padre Pedro Rhodes, que fez ações maravilhosas pastorais, ampliou o colégio. Depois, queridos, em 1966, chegou para Calçado o Padre Antônio Bezerra. Passaram padres interinos, o Frei Damião, o grande Frei Damião de Bolzano, passou por Calçado, Frei Fernando, tantos sacerdotes interinos passaram, celebraram, fizeram missão. Olha um detalhe, viu? Muito importante. Na segunda noite aqui da festa, celebrou para nós, ou presidiu a Santa Missa melhor, junto do povo, o Padre Almir Rogério, missionário redentorista. Detalhe, o Padre Otoniel Passos, quando construiu a torre, ele pediu uma missão redentorista. Teve a primeira missão redentorista aqui já em 42, Jorginho. Povo de Deus em 42. E foi edificado e fixado o cruzeiro que está lá em cima até hoje, com a missão redentorista. Foram os redentoristas que colocaram aquele cruzeiro, viu? Porque a identidade faz parte da missão redentorista. Tá vendo que os redentoristas se confundem com a história de Calçado também? E fazem parte da história de Calçado? Padre Otoniel recomendou e quis a missão redentorista aqui. Padre Almir, missionário redentorista, foi aquele que celebrou o segundo dia da 92ª festa de Nossa Senhora de Lourdes. Eu fui missionário redentorista, como você sabe. Nós temos Mateus, que é postulante redentorista. Então, tudo está unido. Como Deus é providente, como Nossa Senhora cuida do seu povo. Em 66, o Padre Antônio Bezerra chegou, ampliou o colégio, tornou o colégio um ginásio. Aqui foi oferecido o primeiro e segundo grau da história. O primeiro e segundo grau foi no ginásio Dom Antônio Manuel de Paiva, o bispo que erigiu a paróquia, que criou a paróquia Nossa Senhora de Lourdes em 32,
foi homenageado com a escola, com o ginásio, recebeu o seu nome, o ginásio Dom Antônio de Paiva. Olha que lindo. Então, Padre Antônio Bezerra, muito importante para a história de Calçado, e sucessivamente vários padres importantíssimos, Padre Elias, Padre Severino, Monsenhor Severino, Padre Elaécio, Padre Lourenço. A história de Calçado é belíssima. Você ama a sua cidade? Você ama a sua paróquia? Até você que está distante, reze por Calçado. Reze por você, reze pela nossa história, reze pelo esse povo, para que possamos prosperar na fé, na devoção, no temor a Deus, e que Calçado mude de status, que Calçado recupere a sua identidade de católica, de princesinha do Agreste, essa beleza que está sob o manto de Nossa Senhora. Que os filhos cuidem dessa cidade, cuidem dessa paróquia e a amem de todo o coração, porque é linda a nossa história. Como é linda a nossa história. Escreva, como é linda a nossa história. Então essa aula é de introdução à história de Nossa Senhora de Lourdes e à história da devoção a Nossa Senhora de Lourdes em Calçado e a história do nosso povoado, da nossa vila, depois em 64 do nosso município emancipado. Nós agora completamos 60 anos de emancipação política. 60 anos. Alguns dizem 59, por conta do decreto assinado em 20 de dezembro de 1963. Mas ele entrou em vigor só no 1º de janeiro de 64. Então, 50, 60 anos de história de emancipação política. Como é bom e como é lindo ser calçadense. Ame a sua cidade, reze por ela, que o anjo dessa cidade, porque tem um anjo da guarda, viu? Tem um anjo, Calçado tem um anjo da guarda. Junto de Nossa Senhora de Lourdes, guarde a nossa linda cidade, guarde as famílias calçadenses, guarde a você, meu irmão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Missão Cast, o podcast da Missão Exército de Nossa Senhora, volta na próxima terça-feira, depois do encerramento da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter ficado comigo até o final. Deixe o seu like, o seu comentário e apoie a Missão Exército de Nossa Senhora, porque Fátima é aqui